Quando saiu o Plano 1000, quando saiu o PIX, foi falado na Assembleia Legislativa, eu mesmo falei várias vezes, pode procurar na internet, pode, como se diz agora, dar um Google aí. Eu falei, eleitoreiro, fraudulento e vai transformar Santa Catarina no maior canteiro de obras abandonadas do país. As pessoas às vezes fazem mais do que é de verdade, né? Foi tudo feito com consenso, não me sinto nem um pouco desprestigiado. Aliás, acredito que sou o deputado mais prestigiado dentro do governo Jorginho, me tratam com respeito, com admiração, consigo a agenda a hora que pretendo, falo com o governador direto por telefone, então estou muito feliz. Com relação à ocupação de espaços de lideranças de Blumenau no governo Jorginho, o senhor se esforçou para botar gente lá. Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nossa conversa com o deputado estadual do PL reeleito, Ivan Nats. Deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade, convidar para estar aqui, conversar com os milhares de pessoas, que acompanham o Informe Blumenau como eu, que tudo que tu posta, tudo que tu escreve, eu leio. E utilizo bastante para o meu mandato. A minha assessoria também acompanha permanentemente as coisas que tu escreve. Então eu quero aproveitar não só para agradecer, para parabenizar por ter um veículo em Blumenau que fala das coisas da política e fala com credibilidade, fala com qualidade. E isso é muito bom para que o eleitor possa saber o que acontece de verdade, né? Então eu que agradeço profundamente, não só por estar aqui, mas poder conviver diariamente com o Informe Blumenau. Obrigado pelas palavras, deputado, e dizer que eu e o deputado conversamos bastante durante a semana, ele me passa informação, eu cobro informação dele, trocamos figurinhas, tudo, mas foi desde que ele foi reeleito em outubro do ano passado, essa é a nossa primeira entrevista gravada em vídeo. Então, deputado, eu quero remeter ainda aquele processo eleitoral e sua posse na Assembleia, porque em 2018, quando o senhor foi reeleito, o senhor entrou na rabeira, o senhor foi o último dos 40 eleitos, fez 14.085 votos pelo PV, um partido pequeno, mas já nessa reeleição, que é uma coisa consagradora, ou seja, as pessoas confiaram e deram mais um voto de crédito, o senhor fez quase o triplo, mais que o triplo, 45.304 votos. O que isso representa? O senhor chega mais empoderado na Assembleia Legislativa para esse segundo mandato? Sem dúvida, A minha ascensão à Assembleia, 2 vezes como suplente de deputado estadual, eu fiquei 2 vezes como primeiro suplente nos meus projetos, por partidos pequenos. Nós não tínhamos contato, a gente não tinha gente para visitar. Quando você milita num partido pequeno, aí você quer tomar um café com alguém, não tem, Então era sempre muito difícil. Então a construção das minhas 2 primeiras suplências, as minhas 2 primeiras chegadas na Assembleia, a minha chegada como titular na Assembleia, elas foram sempre muito pelo braço mesmo, sozinho, um trabalho individual e muita luta. Mas o meu eleitor sempre foi um eleitor que me acompanhou muito, um eleitor muito presente, um eleitor que sempre soube quem é o Ivan Nats, qual o trabalho, qual a pauta, qual o compromisso. E dessa vez, com um grande partido, com um governador, com o presidente da República, com a pauta de direita, com um grande time de deputados estaduais e deputado federal, foi possível apresentar a minha candidatura com muito mais força. E também com um mandato, Um mandato que foi um mandato marcante na Assembleia Legislativa. Hoje eu sou uma pessoa conhecida no estado de Santa Catarina inteiro. Se eu vou a Chapecó parar no posto de gasolina, é muito provável que o frentista me chame pelo nome. Então o mandato também me deu muita condição, meu trabalho, minha presença, a pontualidade, a responsabilidade, me deixou muito mais conhecido e o conhecimento chamou a atenção para mim e o resultado foi uma votação, confesso, bem acima da média do que a gente acreditava, Nossa expectativa era algo em torno de 32, 33 mil votos, que era a nossa expectativa, acabou fazendo 45 mil votos, obviamente ajudado também, pela onda do 22, pela proposta bolsonarista. Embora é importante que se diga isso, outros deputados aqui que não tinham o número 22 também conseguiram fazer suas eleições e fizeram boas eleições. Isso prova que o eleitor está acompanhando, está atento, cada um tem que fazer por si, porque é cada vez mais
fiscalizatório, né? O eleitor é cada vez mais presente. O que o senhor não fez no primeiro mandato, o que ficou pendente do primeiro mandato que o senhor aposta que possa fazer agora, logo de início, e quais são as suas prioridades para esse mandato que o senhor foi reeleito? O que o senhor diz, não, isso aqui eu tenho que fazer e tenho que caminhar logo? Bom, a principal ação do no governo passado foi de oposição, né, de marcação ferrenha às ações do governo. E não foi uma ação de entrega, né? O governo passado não teve entrega. O governo passado é um governo que não entregou obra. O governo passado não reformou uma escola em Blumenau. O governo passado não terminou nada, absolutamente nada. O governo passado não tinha nada a se comemorar. Então, nós não podemos fazer as entregas que são importantes, né, para o mandato. Agora, nesse mandato, eu acredito que o governador Jorginho vai entregar muito para Blumenau, para a região metropolitana e para o Vale Europeu. O governador Jorginho vai ser um governador de entregar. Nós temos que terminar a S68, a Via Expressa, que agora está completando os primeiros 3 quilômetros, que serão entregues nos próximos 60 dias para a comunidade. Nós temos a ligação a 414, que é Vila Itopava até Massaranduba, uma obra que tem que ser entregue. Nós temos que terminar essa novela do aeroporto Quero-Quero, que vira e não sai, parece que tem um sapo enterrado dentro daquele aeroporto, que, repito, é fundamental. Nós tivemos que usar a Força Aérea essa semana para trazer os órgãos de uma criança que, infelizmente, faleceu de acidente de trânsito, né? Para poder fazer transplantes aqui na região, tivemos que usar um avião da Força Aérea, que é o único que consegue parar ali, porque não tem instrumentos. Então, precisamos resolver a questão do aeroporto Quero-Quero, precisamos fazer a ligação da Rua da Glória, lá na Garcia, com Guabiruba, que é fundamental para a gente ter um acesso a Brusque, depois a Florianópolis, pela região do Garcia. É fundamental que a obra saia do papel, aconteça. Tem muitas coisas para acontecer na questão da saúde, o ambulatório de transplantes do Hospital Santa Isabel, o recurso está praticamente garantido, a gente tem que tirar a obra do papel. Hoje o transplante e as cirurgias eletivas concorrem no mesmo centro cirúrgico, isso é inaceitável. Nós temos que ter um centro cirúrgico para o transplante, um ambulatório para os transplantes, então tem que fazer o ambulatório de transplantes no Hospital Santa Isabel, nós precisamos fazer o heliporto, terminar a oncológica pediátrica do Hospital Santo Antônio. Então, tem muita coisa para acontecer na saúde de Blumenau que nós vamos entregar em questões de infraestrutura. Acho que a gente não conseguiu fazer nenhuma entrega no ano passado e esse ano a gente vai ter muita entrega boa para fazer nesses próximos 4 anos. Deputado, o senhor deu muita pincelada, daqui a pouco eu quero voltar ainda a falar sobre a sua atuação lá como parlamentar na Assembleia, mas não posso deixar de pegar esse gancho com relação, por exemplo, à SC-108, prolongamento aqui da Via Expressa. Como é que está essa situação? Se fala que então os 3 primeiros quilômetros estão prontos, mas como é que está a situação do viaduto que vai passar por cima da Guilherme Schaff? E principalmente o seguinte, quando é que essa obra vai recomeçar? Como é que estão a questão dos recursos para essa obra? Olha, eu acompanho permanentemente as obras da Guilherme Schaff. Inclusive hoje, minha assessoria fez um sobrevoo com drone na região para mostrar como a obra está. Eu tenho mostrado nas minhas redes sociais a evolução da obra. O viaduto da Guilherme Schaff está sendo concretado as cabeceiras, né? E as bases, as travessas já estão prontas, estão todas elas prontas ali. A partir da hora que o viaduto tiver a cabeceira pronto, a gente faz a ligação pela Guilherme Schaff. É uma questão de dias apenas para curar o concreto, levantar e encaixar as peças. A obra da SC-108 ela tem financiamento do Banco do Brasil. Então, quem fiscaliza, acompanha e paga é o Banco do Brasil. O que nós temos que fazer como governo do Estado é revitalizar o segundo trecho, né, que é o trecho de 6 quilômetros. Mas esse era o trecho mais caro. Esse trecho agora era o trecho mais caro. Tinha mais movimentação de solo e tinha mais obra estruturante. As indenizações já estão praticamente todas pagas, das apropriações da SC-108. Então, acredito que o próximo trecho de 6 km seja o trecho mais barato. E já vai poder aproveitar parte desse trecho. Nós vamos poder ligar ali com a região da Fortaleza Alta, sim, que vai poder sair para Fortaleza Alta, e também com a região aí onde era o colégio, onde era para ser construído o Colégio Bom Jesus, sim, no Fidelis. Sim, né? Fidelis, aí a gente já vai ter acesso para o Fidelis. Do Fidelis, então, é possível fazer um aproveitamento já de um caminho alternativo para Itopava Central.
mas as coisas estão acontecendo. Deputado, voltando para a Assembleia, né? O senhor, no primeiro mandato, chegou lá, né, ainda com pouca expectativa, ocupou alguns espaços representativos, mas nesse segundo mandato o senhor já conseguiu se organizar melhor para ocupar também espaços importantes em comissões da Câmara. Bom, no início eu cheguei como deputado com uma votação, a menor votação de todos os deputados, né? Eu tinha que mostrar uma certa importância para poder ganhar a confiança, porque a Assembleia, ela tem um grupo gestor, sabe, os deputados mais antigos, que as coisas na Assembleia acontecem por eles. Não adianta, se tu quiser ter uma importância dentro da Assembleia, você tem que passar dentro daquele quadro de importância, que são os deputados mais antigos, deputados que já tiveram mais experiências no processo. Então, primeiro que você tem que fazer é ter a confiança desse grupo, para daí, desse grupo, você conseguir os espaços mais importantes. Você tem que confiar em você. Eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa, por exemplo, fui o cara que distribuiu as comissões. O ex-presidente que me deu essa incumbência, né, que foi o deputado Júlio Garcia, me disse, tu vai distribuir os deputados dentro das comissões. Então já foi um ato de confiança extremo. Eu que distribuí os deputados dentro das comissões na legislatura passada. E agora, dentro dessa legislatura, eles me agraciaram com uma das comissões mais importantes do Parlamento, que é a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que eu sou presidente. Essa comissão é que passa todo o movimento do governo do Estado. Qualquer coisa que o governo do Estado quiser fazer, vai passar pela presidência. Tanto agora para a reforma administrativa. Tem a CCJ, que faz a admissibilidade, a Finanças, que olha quanto é que isso vai custar, mas quem aprova, quem desaprova, quem apresenta voto vista, quem apresenta emenda, reforma administrativa, é a minha comissão. Tudo que acontecer dentro do Estado de Santa Catarina, em termos de administração pública, vai passar pela minha presidência, que é, junto com a CCJ, a Finanças, a Comissão de Trabalho é a mais importante. Então a Assembleia reconheceu a minha importância como deputado, a minha capacidade de gestor, de poder gerenciar a crise, essas coisas todas, me agraciando com essa importante comissão. E eu vou responder com trabalho, com competência, né, com qualidade, sempre respeitando meus colegas lá no Parlamento. Tudo na Assembleia tem que ser feito em conjunto. Na Assembleia tudo você tem que fazer com a participação de todo mundo. E isso que me credencia a galgar cargos mais importantes no Parlamento. Eu confesso que eu podia ter disputado a vice-presidência da Assembleia, se eu quisesse nessa oportunidade agora. Mas eu achei que eu posso servir mais o governo lá na Comissão de Trabalho do que na própria presidência da Assembleia. Mas quem sabe um dia, né? Breve eu possa ganhar a confiança dos meus colegas e poder ser vice-presidente da Assembleia, quem sabe um dia até presidente. Mas isso vai desse relacionamento, escadinha, todo dia um degrauzinho. Deputado, o senhor falou desse reconhecimento da Assembleia e eu falei dessa sua chegada mais empoderada aí, principalmente pelo respaldo popular, 45 mil votos não é pouca coisa. Mas também, o senhor também o telhado também aumenta, então há também uma cobrança maior. E aí, desde o início do processo eleitoral, com a sua vitória, depois logo em seguida com a vitória do governador Jorginho Melo, o senhor foi a principal articulador do governador junto ao parlamento, que ainda não havia assumido. E aí, nesse período, também teve algumas situações que talvez não tenham sido muito favoráveis. Tinha a disputa da presidência da Assembleia Legislativa, o governador Jorginho, o senhor apostava num candidato que acabou não sendo eleito, foi o atual presidente, Mauro Nadal. Havia uma combinação interna para que a pessoa do PL que fosse mais votada e estivesse talvez na vice-presidência da Assembleia, foi a Ana Campanholo, que acabou não indo também para a vice-presidência, porque ela foi torpedeada por alguns adversários eleitorais, e também se dizia muito que o senhor ia ser o líder do governo Jorginho na Assembleia, que também não acabou acontecendo. Teve esses revés também na Assembleia Legislativa. Com relação à eleição da mesa, o partido tinha uma missão: ter a vice-presidência e ter 5 comissões, presidindo 5 comissões. Hoje o partido tem a vice-presidência e preside as 5 comissões. Havia uma conversa no parlamento de que nós pudéssemos empoderar muito o MDB, né? O MDB já vinha da presidência da Assembleia com o deputado Sopelso, e que talvez fosse a oportunidade de dar um tempo com o MDB e ter uma outra construção.
Haviam dois nomes com condição de fazer aquele processo eleitoral, que era o deputado Júlio Garcia, que era um candidato natural para assumir a presidência da Assembleia, e o deputado do PP, o deputado que tinha sido líder do governo Moisés, o deputado Milton Schaeffer. Então, haviam três nomes colocados. Nós acreditamos que o MDB já era presidente da Assembleia e, portanto, podia dar oportunidade para outro colega para que houvesse a alternância de partidos. Isso acabou não acontecendo, mas também não houve nenhuma ruptura, não houve nenhum processo de desgaste. Se conversou sobre a possibilidade de fazer essa sessão para outro partido pudesse assumir a presidência, por ter uma rotatividade de partido. Isso não foi compreendido dentro do parlamento e o deputado Mauro de Nadal foi homologado por 40 votos, inclusive o meu. O partido cumpriu seu papel, conquistou os espaços que queria conquistar. O partido não tem nenhum problema interno na Assembleia. Nós queríamos a vice-presidência, 5 comissões, nós temos a vice-presidência, temos 5 comissões. Não deu para caminhar com a deputada Campanhola, porque tem uma pauta dela, né, que fez uma votação extraordinária, mais de 200 mil votos, mas não é a pauta que o parlamento se identifica muito e tal. Então, alguns deputados entendiam que não era o momento dela ser vice-presidente. A gente entendeu isso, substituímos pelo deputado Maurício Kudilac, que acabou se elegendo e está tudo certo. Com relação à liderança do governo, eu, o Jorginho e o Massoco tivemos uma conversa. O Massoco é candidato a prefeito lá em Curitibanos, não, em Concórdia, e ele me pediu que se ele, nesse primeiro período, pudesse ser o líder do governo, para fortalecer a candidatura dele lá em Concórdia, que é uma candidatura muito difícil, né? Que aí tem o atual prefeito, ele é vice-prefeito lá, ele era vice-prefeito, mas não tem uma boa relação com o atual prefeito. Tem a ala do PT, sempre que é muito forte lá, e tem o pessoal do MDB, então ele tem uma eleição muito complicada. E ele pediu ao governador que nesse período ele pudesse assumir a liderança do governo para se fortalecer como candidato lá. E eu não vi nenhum problema, né, porque nós vamos fazer um rodízio de lideranças do governo e cedi para ele sem nenhum problema. As pessoas às vezes fazem mais do que é de verdade, né? Foi tudo feito um consenso, não me sinto nem um pouco desprestigiado. Aliás, acredito que sou o deputado mais prestigiado dentro do governo Jorginho, me tratam com respeito, com admiração, consigo a agenda a hora que pretendo, falo com o governador direto por telefone, então estou muito feliz. Com relação à ocupação de espaços de lideranças de Blumenau no governo Jorginho, o senhor se esforçou para botar gente lá, né? Teve alguns nomes, tudo. Aí, vamos lá, o Marcelo Groel, a própria Patrícia Líderes entrou, mas ficou num segundo cargo que também é importante. Teve o caso, o senhor também chegou a sugerir o secretário de obras, o Maioc, que tem feito um bom trabalho, e no final teve esse episódio com o secretário de comunicação, André Espezin, que havia um movimento dele para ir para o CINFRA, sem necessariamente entrar na análise. Eu me lembro de uma postagem sua, o senhor deu na canela, dizendo que se fazia biquinho, às vezes, em alguns casos, em Blumenau, nessas indicações. Como é que foi essa movimentação? E aí, para surpresa de todos, o governador Jorginho pega uma pessoa importante de Blumenau para um cargo estratégico, que é o ex-prefeito João Paulo Kleinberg. Olha, ocupar espaços importantes do governo não é fácil. Para você encontrar uma pessoa que se encaixa dentro do projeto, que tem experiência, tem capacidade, tem condição, não é fácil, não é uma tarefa fácil, né? Então nós mapeamos alguns nomes dentro de Blumenau que poderiam ocupar espaços dentro do governo Jorginho, não necessariamente pessoa que me ajudou, não, sim, mas gente que é Blumenau, sim, porque para mim o que importa é Blumenau. Então, para a Secretaria de Turismo, eu falei para o governador, nós temos que extinguir a agência de fomento, né, de turismo, e vamos recriar a Secretaria de Turismo. Eu passei 4 anos na comissão, então eu sei da importância do turismo, da força do turismo catarinense. Precisa de um cara bom, um profissional de qualificação, e eu tenho um nome para indicar para o senhor. O secretário de Blumenau, Marcelo Groel, tem feito um grande trabalho, não trabalhou na minha campanha, não é do meu partido, mas é um cara com capacidade
extraordinária para poder ocupar esse posto. O governador me disse, bom, então traga o Marcelo aqui para a gente conversar. O Marcelo foi, conversou com ele, ele fez o convite oficial para o Marcelo veio para Blumenau e alguma coisa no meio do caminho aconteceu que o Marcelo recusou o convite. Ficou muito ruim para Blumenau e para mim. Então não vai. Sim. Vou falar bem, então não vai lá, constranger, né? Para depois dizer, eu fui convidado e rejeitei. Então o que ganha com isso, né? Então não vai. Depois nós apresentamos, precisava de alguém para tocar a educação. Por quê? O Simadon, ele tem o secretário da Educação, o Simadon, ele tem um grande desafio, que é regular as contas da entidade e fazer uma universidade gratuita. E o resto da educação toda de Santa Catarina vai ser com a secretária adjunta. Então precisamos de uma secretária com capacidade, com instrução boa, que tenha o crédito dos professores. Apresentamos a secretária Patrícia para o governador. O governador disse, traz a Patrícia aqui, vamos conversar. A Patrícia veio, conversou, deu ok, veio para Blumenau. Dizem que ela deu umas peitadas aí, né? Lemoazinha não é fraca não também, ela é muito, muito competente. E foi para Floripa, vai ser secretária de Estado. A Patrícia, só uma questão de dias aí, a secretária ela vai ser a secretária de Educação de Santa Catarina. Ela aceitou. Depois nós oferecemos para o governo do Estado, nós tínhamos problema de infraestrutura, né? A secretaria que estava em aberto, precisava de um cara que cuidasse da infraestrutura regional, alguém que tivesse experiência. O governador me pediu alguém, eu pensei, bom, vamos achar alguém que já passou pelo Estado. E o André Espezinha era um cara que tinha sido secretário adjunto na infraestrutura, né? Então, e também um cara que tem bom relacionamento, um cara que sabe o que está fazendo e tal. Falei, vou apresentar o André Espezinha. O André teve com o secretário, teve com o governador, teve no meu gabinete, teve com o secretário, teve com o governador, oficializou, foi nomeado e por algum motivo voltou atrás. Então alguma coisa trabalha contra, sabe? Blumenau tem importância. Eu quero que Blumenau tenha importância, Alexandre. Não importa, é tão legal ter o João Paulo Calombim lá no banco, mas é legal demais. É melhor ter um cara aqui de Blumenau lá no banco do que ter um cara lá de Criciúma, Chapecó, lá de Joinville, não sei de onde. Pelo menos eu conheço o João Paulo, todo mundo conhece, todo mundo tem o telefone celular dele, e é melhor que seja de Blumenau do que seja de outro lugar. Então, João Paulo é um grande o próprio prefeito Décio Lima, né? Que assumiu agora o Sebrae. O Sebrae é melhor. O que é melhor do que isso para a nossa região? Não é melhor ter um cara de Blumenau, gente que a gente conhece a nossa gente no Sebrae, do que ter um cara lá de Alagoas, do Maceió, do Rio Grande do Norte, não sei de onde, tocando Sebrae, é muito melhor que seja nosso. Então eu sempre tive essa expectativa de botar gente nossa. Não importa a bandeira, não importa o partido, não importa para quem entregou Santinho, isso não importa, importa que seja nosso, da nossa cidade. Então eu me apresentei, fico feliz que o governador tenha aceitado alguns nomes, tenha indicado e fico triste que tenham rejeitado. Acho que isso vai fazer falta. Agora eu substituí, por exemplo, o Marcelo pelo Evandro Neiva, né? Que é o secretário de Turismo de Itajaí. Então disse, mas não deu com o Marcelo, não deu. Muito bem. O Neiva é um cara bom e tal. O Neiva foi lá, assumiu a secretaria e vai fazer um grande trabalho. É de Itajaí. Né? Vamos lá, falar do Plano 1000. O senhor aqui da região, praticamente todos os prefeitos aqui da região apoiaram o projeto que era do ex-governador Carlos Moisés, contra o projeto de Jorginho Melo, e muitas promessas, muitas sinalizações, muitas obras foram feitas e hoje esses prefeitos cobram dentro de uma razoabilidade a que esses convênios sejam cumpridos. O que o senhor diria para esses prefeitos? Como é que o senhor vê essa cobrança? Quando saiu o Plano 1000, quando saiu o PIX, foi falado na Assembleia Legislativa, eu mesmo falei várias vezes, pode procurar na internet, pode, como se diz agora, dar um Google aí. Eu falei, eleitoreiro, fraudulento e vai transformar Santa Catarina no maior canteiro de obras abandonadas do país. Não tem o dinheiro, não tem garantia legislativa, ou seja, logo o Tribunal de Contas vai dar uma cortada. Então, quem acreditou no Plano 1000, quem acreditou no convênio, quem acreditou nesse processo eleitoreiro do governo passado, foi advertido de que podia dar errado, né? E os prefeitos sabiam disso também. Ninguém foi lá assinou convênio, porque os convênios eram para esse governo que está agora, então é compromisso do governo passado, para ser pago no governo seguinte. Então,
era uma coisa meio tormentosa, né? Foi feita para poder captar prefeito, para poder fazer a reeleição do governador Moisés. Todo mundo sabia que aquilo tinha problema. Agora, tem que ter paciência, dar oportunidade para o governador Jorginho de reconstruir o processo. Há algumas informações de obras subfaturadas, alguns lugares o pessoal se aproveitou do sistema, o sistema era cheio de inconsistências. Então agora o que eles estão fazendo? Eles estão reformulando tudo, reenquadrando tudo, e vai ser apresentada, se não me engano, agora dia 10 de abril, a primeira proposta de pagamento desses convênios. Acredito que vai se adequar mesmo só no ano que vem. Então é preciso ter paciência, um pouquinho de paciência, porque o plano era eleitoreiro, todo mundo sabia, então tem que ter paciência agora para esperar o novo governo terminar. Mas a regra é, o que começou não vai parar, contanto que esteja tudo certo. E o que não começou, vai ter que esperar um pouco mais para começar. Dentro dessa perspectiva, o senhor acompanhou muito o que foi um anseio da prefeitura, também um anseio que tomou corpo, que é a questão da municipalização no complexo do SESI. Houve uma sinalização positiva, mas é isso, não tinha nada assinado e agora tem um novo governo. O senhor até fez um movimento aí de tentar garantir esses recursos no orçamento. O senhor tem alguma informação sobre a municipalização no complexo do SESI? E o senhor, com a sua experiência, acredita que vai sair? Bom, eu apresentei uma emenda do orçamento do ano passado de 30 milhões para a compra do SESI, para deixar isso mais ou menos organizado dentro do governo. A Assembleia aprovou, mas o governador anterior vetou. Então nós estamos aguardando o processo de discussão do veto. Acho que se nós derrubarmos o veto, nós vamos ter um mecanismo para ficar cobrando do governo do estado o repasse dos 30 milhões. Se nós não conseguirmos derrubar esse veto, aí nós ficamos meio sem pai nem mãe nesse processo. E vai depender muito de conversa, de diálogo. O governador tem falado muito que o caixa está baixo, nós temos 3 bilhões de reais negativo. Então a situação não é muito tranquila financeira do estado. Então é provável que isso tenha que trabalhar muito, não vai ser esse ano, talvez no ano que vem, para poder fazer esse encaminhamento. Eu acredito que o prefeito Mário deve encontrar uma forma de fazer a compra do SESI via município. Mas se não conseguir, a ideia é pelo menos participar, né, dessa compra. O governo do estado entra com uma parte, o governo municipal entra com outra parte. Nós não podemos perder o SESI. O SESI precisa, o SESI é necessário. Não como espaço, né, de esporte, também de produção de turismo esportivo, né? É uma área de lazer extraordinária para a prática do futebol também. Então o SESI tem que ser nosso. É compromisso da classe política encontrar uma alternativa para que o SESI seja nosso. O mais rápido possível, né? Porque está se deteriorando, está acabando, quanto mais tempo passa, mais caro fica. 2024 tem eleição municipal, né? O pessoal diz que isso é só para o ano que vem, mas está todo mundo se mexendo. O senhor é nome recorrente a cada eleição, o senhor já disputou algumas, né? Mas agora o senhor fez 21 mil votos, ser mais de 21 mil votos aqui em Blumenau. O senhor pensa, né, novamente ser candidato a prefeito? Já foi na última, já foi algumas outras vezes? Bom, eu sempre disputei a eleição para garantir meu espaço, para participar, nunca não foi novidade para ninguém, né? Sempre sabia do meu tamanho como candidato, sempre sabia das minhas chances também de eleição. Mas eu sempre quis participar do processo eleitoral, sempre fazer o debate, para mim era importante. Exceto na eleição passada, que a eleição passada não houve, aquilo foi um desastre. A eleição de 2020, né? 2020 foi um desastre, não podia ter acontecido. No meio da pandemia. No meio da pandemia, 95% dos prefeitos se reelegeram. Tinha gente que aparecia no Jornal Nacional, no Bom Dia Santa Catarina, no Jornal da Tarde, a live, à noite, falando da situação da Covid. Era um negócio, não tinha como, né? Você concorrer aquilo ali. E a eleição também o povo também não queria falar de eleição, então foi um desastre. 2020 eu não conto como eleição. Foi um processo desastroso, jamais devia ter acontecido aquilo. Nos outros anos a gente sempre disputou por partidos pequenos. Agora é uma condição muito melhor, né? Uma condição de um partido grande, uma condição de ter um governador do nosso partido, uma condição de ter saído de uma eleição muito fortificado. O PL vai ter candidato a prefeito. Isso é certo. O PL terá candidato a prefeito. Nós vamos construir dentro do partido alguém com condições de ganhar a eleição.
Essa é o indicativo do partido. Nós vamos construir dentro do partido alguém com condições de vencer o processo eleitoral. Pode ser o Ivan? Pode ser o Ivan. Pode ser outro nome? Pode ser outro nome. Obviamente que vai ter uma vinculação conosco, né? com o processo, com o partido, que hoje é um partido de direita, o único partido de direita aqui em Blumenau, tem que ser uma pessoa identificada com nossos quadros, mas nós vamos ter candidato. Se é o Ivan, ainda não posso dizer, mas teremos. Deputado, para encerrar e ainda aproveitando essa seara da eleição, mesmo com essa grande votação que o senhor fez, a grande votação que o senhor fez em Blumenau, esse aprofundamento profissional e político na Assembleia Legislativa, 45 mil votos, ainda não há consenso em torno da sua liderança, do seu nome aqui em Blumenau. Sempre tem uma questão muito discutida no diretório municipal, entre o senhor e o vereador Ito, que é uma liderança importante da cidade. O senhor próprio, o próprio Ito, eles lançaram como pré-candidato a prefeito o empresário Adrian Senzi, que é suplente de vereador pelo PL, e o governador Jorginho Melo chamou o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinub, para ser presidente do BRDE, num desenho muito claro que quer o ex-prefeito próximo do projeto eleitoral do governador aqui em Blumenau em 2024. Como é que o senhor avalia essa situação e que desenho o senhor faz para 2024? A primeira é partido político, né? Partido político, partido grande é assim mesmo, né? A própria palavra, a expressão partido já é essa confusão, né? Olha, o vereador Ito tem o meu carinho, a minha admiração, é um vereador extremamente combativo, trabalhador, mas ele, na eleição passada, trabalhou na campanha de outro candidato a deputado, né? Ele não me ajudou no processo eleitoral. Então, eu respeito isso, é uma opção dele, né? Então, logicamente que eu não tenho que, nesse momento, me importar muito com o que ele pensa, né? Com relação ao prefeito João Paulo Canubinga, ao qual eu tenho maior admiração, foi um grande prefeito, está no lugar certo, já esteve no banco, voltou agora para o banco, pode ser o candidato a governador, mas não vai ser pelo Partido Liberal, isso eu posso garantir. O Partido Liberal não vai ter o ex-prefeito no seu quadro de filiados, porque ele não tem a nossa cara, ele não tem a nossa coisa, né? O empresário Adrian Senzi, ele é o segundo suplente do senador Jorge Seife, e começou agora a sua movimentação política. Por que não pode ser ele? Claro que pode ser, né? Vamos conversar, se ele tiver uma boa capacidade eleitoral, densidade, por que não? Nós vamos escolher um candidato que tenha condições de vencer as eleições. É isso que a gente vai fazer. Muitas pessoas da cidade, eu quero aproveitar a tua grande audiência, não gostariam de ver o Ivan Nates prefeito. Primeiro, porque eu não tenho rabo preso, não babo ovo de muita gente aqui na cidade, me elejo pelo meu trabalho, pela minha competência, com o meu dinheiro, na minha prestação de contas, não tem doação de empresário, não tem doação de empreiteiro, não pego dinheiro desses caras. Tem um grupo que governa a prefeitura há 15 anos, é o mesmo grupo, as mesmas pessoas. Essas pessoas sabem que se eu for prefeito, pode ser que esse grupo se desmanche, né? No processo, não tem interesse de se desmanchar. Então, essas pessoas que estão hoje, há mais de 15 anos, governando a cidade, elas também criam fatos, criam, barreiras, convidam pessoas para fotografia com o objetivo de desacreditar uma candidatura nossa. Mas o fato é que eu já fui candidato a prefeito na eleição passada, já sou o deputado mais votado do Vale, sou deputado do partido, sou ligado ao governador. E se eu quiser ser candidato a prefeito, ninguém vai dizer para mim que eu não vou ser, né? Isso não vai acontecer jamais. Existe sim esse movimento. A Piracicabana paga 89 milhões de reais. Aliás, a Piracicabana recebe 89 milhões de reais em subsídios. Se eu for prefeito, você sabe que isso aí nós vamos saber por que isso acontece. Nós vamos saber a BRK Ambiental, como é que está o compromisso dela, que ninguém presta conta da BRK Ambiental, ganha ou recebe o dinheiro do esgoto, ninguém sabe se estão cumprindo o plano de metas, se estão executando, se estão tratando o esgoto ou não estão. Os caras arrecadam o dinheiro, a gente não sabe o que fazem com o dinheiro, ninguém presta contas disso daí. Tem um monte de pauta que eu poderia
teria condições, coragem de fazer, que muita gente aqui não quer fazer e não tem coragem também. Então tem muitos que não querem o Ivan Nates com capacidade de disputar para ganhar a eleição. Essas pessoas, elas vão sempre criar mecanismos de barrar uma candidatura nossa. Tipo, vincular o ex-prefeito João Paulo ao Jorginho, vincular uma candidatura do empresário para descreditar o Ivan. Tudo isso faz parte da política. Mas nós temos que saber compreender, entender e estar pronto para um desafio. Se ano que vem nós tivermos uma condição eleitoral satisfatória, ou seja, uma condição eleitoral para ganhar a eleição, e eu entender que devo ser candidato, ninguém vai dizer que não. Essa é a realidade, né? Ninguém, não se fecha a porta no partido para gente importante dentro do partido. Deputado estadual do PL, Ivan Nates, obrigado pela entrevista aqui para a gente. Eu que agradeço, Alexandre, é sempre uma satisfação para mim. Repito, sou teu fãzaço, curto muito de ti. A dona Ana separa tudo que tu escreve à noite e passa para mim, né? Ai, que responsabilidade. Dona Ana é a monitora dos negócios, né? Então, muito obrigado. Eu quero convidar você para acompanhar nossas redes sociais, @deputado Ivan Nates, e me ajudar a construir um mandato. Estou muito feliz, viu, Alexandre? Muito feliz, estou andando na rua, as pessoas estão me parando, estão entregando recado. Ainda há pouco eu recebi um recado, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha carteira, uma pessoa no restaurante me entregou, acho que eu deixei lá no escritório, mano, e escreveu no guardanapo, tinha botado aqui, tirei uma fotografia, botei no meu Instagram. A pessoa escreveu no guardanapo, lá no almoço, entregou um pedido para mim lá para o Hospital Santo Antônio. Então, eu estou feliz de que os eleitores estão olhando para o deputado Ivan, por Ivan Nates, e vendo um cara que ajuda, que quer se dedicar, quer entregar, quer fazer o melhor. E estou vivendo um momento muito feliz no meu mandato. Coisa boa. Deputado Ivan Nates, mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.